Pronto, pronto. Bom dia, bom dia. Vamos vindo para cá. Começando mais uma manhã de segunda-feira. Onde os minutinhos atrasada, mas vamos começando. Convidando todo mundo para vir para cá. Começando mais uma manhã de um pequeno pane. Então vamos começando. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, mais um bom dia com o equilíbrio da alma. E que bom ter você aqui comigo, começando mais uma semana. Hoje um pouquinho atrasado, né? Deu um pequeno pane no YouTube, não consegui entrar, mas agora vai ser boa. Vai pegando o seu café da manhã, fique aqui confortável. E antes da gente começar, eu quero te convidar a respirar um pouquinho. Vai respirando, que a respiração é tudo para começar a nossa manhã. Então, eu quero que você respire bem profundo, inspire o ar pelo nariz profundamente e vai soltando pela boca bem devagar. Você vai ver como que a sua semana começa diferente. Porque todos esses nossos encontros de segunda-feira são justamente para isso. Para a gente não começar a semana simplesmente correndo, né? Pensando em tudo que precisa fazer, preocupado com as contas, né? Então nós temos que focar um pouco em nós também, né? Olhar para dentro, para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para aquilo que nós estamos carregando. E enquanto você vai tomando o seu café, vai nutrindo o seu corpo que ele precisa, né? Nós vamos aproveitar esses minutinhos também para nutrir a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E hoje eu quero começar com uma pergunta muito simples mesmo. Eu quero que realmente pense nela. Você está sempre preocupado em saber de todo mundo, né? Se todo mundo está bem. Mas há quanto tempo você não pergunta para si mesmo como eu estou de verdade? Se você faz essa pergunta, que nós sempre temos a preocupação de olhar para o outro, de saber como o outro está. Mas você se pergunta para si mesmo como que eu estou hoje? Como eu acordei? Como que estão meus pensamentos? Não é só o trabalho, não é só os filhos. Bom dia, Fátima, bom dia. Não é só se preocupar com a casa organizada. E você? Como você está? Porque existem pessoas que passam a vida inteira cuidando de todo mundo. Quem é essa pessoa? Quando às vezes a gente fica cuidando do outro, a gente percebe quando o outro está diferente, né? Aí você acaba perguntando: você está bem? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Procura quando existe um problema. Se alguma coisa acontece na família, chamam ela. Se alguém precisa conversar, procura ela. Se precisa resolver alguma coisa, ela dá um jeito. E pode ser que você seja essa pessoa. Aquela que resolve, aquela que ajuda, que acolhe,
que tenta manter todo mundo bem. Mas tem uma pergunta que quase ninguém faz para essa pessoa. E você? Quem está cuidando de você? E pior ainda, muitas vezes nem nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. A gente vai seguindo a nossa rotina, a nossa vida, vai dando conta de tudo, vai tentando resolver tudo e vai dizendo: depois eu vejo isso, depois eu descanso, depois eu cuido de mim. Só que esse depois vai ficando para depois de novo. E passa um dia, passa uma semana, passa um mês. E quando a gente percebe, estamos vivendo sempre no último lugar da nossa própria lista, não é mesmo? Quem aí faz isso? Responda aí. Quem que é essa pessoa? Faz sentido para você? Não faz? A gente sempre primeiro cuida dos filhos, marido ou esposa, trabalhos, clientes, os pais. Primeiro é todo mundo. E você? Vai ficando por último, né? Eu trago esse exemplo porque, às vezes, muitas pessoas, semana passada até teve uma pessoa que me falou isso, uma cliente, e eu fiquei refletindo sobre isso, né? Então é muito bom a gente prestar atenção e a gente se cuidar, olhar mais para nós mesmos também. E nessa manhã o que eu quero te dizer, com carinho, com muito carinho, que você também precisa estar na sua própria lista de prioridades. Isso não é egoísmo. Se cuidar não é egoísmo. Descansar não é egoísmo. Dizer hoje eu não consigo também não é egoísmo. A gente precisa se pôr limite também. Nós precisamos parar de confundir amor com se abandonar. Porque uma coisa é amar as pessoas, outra coisa é você se abandonar para manter todo mundo feliz. E isso acontece muito. Quantas vezes você disse sim querendo dizer um não? Quantas vezes aceitou fazer alguma coisa porque ficou com medo de a pessoa ficar chateada? Ou quantas vezes estava cansado, mas mesmo assim foi ajudar alguém? Vai pegando o seu copo com água, sua garrafinha, vai preparando. Enquanto você está aqui escutando, vai preparando para depois no final, logo, logo a gente já vai dar a bênção da água. Mas eu te trago essas perguntas para você refletir. Quantas vezes você escutou os problemas de todo mundo, enquanto os seus ficaram guardados? E você vai guardando o cansaço, a tristeza, a preocupação, vai engolindo algumas coisas, até chegar um momento em que você nem sabe direito o que está sentindo, só sabe que está cansado. Mas não é aquele cansaço que em uma noite de sono resolve, é um cansaço por dentro. É aquele cansaço de ter que dar conta de tudo, de ter que estar disponível, de não poder falhar, de achar que precisa ser forte o tempo todo. Eu quero te lembrar de uma coisa: ser forte o tempo inteiro também cansa. Você não precisa provar para ninguém que consegue carregar tudo sozinho. Às vezes a pessoa até gostaria que alguém ajudasse, mas quando alguém pergunta, quer ajuda? Aí até ela responde, não, não precisa, eu consigo, eu dou conta. Você já fez isso? Eu acho que muita gente faz, porque a gente se acostuma tanto a resolver sozinho que depois até sente dificuldade em receber. Dificuldade em pedir ajuda, dificuldade em dizer: "Eu estou cansado, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso que alguém cuide um pouquinho de mim". Muitos poucos conseguem dizer isso, raros, né. E sabe de uma coisa? Não tem nada de errado nisso. Nós somos seres humanos, nós precisamos uns aos outros. Existem momentos em que
existem momentos em que precisamos permitir que alguém seja forte para nós também. Isso é uma troca. Isso também é equilíbrio. E eu quero que você observe uma coisa nessa semana. Quanto de você está entregando para os outros e quanto está sobrando para você? Porque quando a gente vive sempre no limite, qualquer coisa começa a pesar. Uma pequena discussão parece enorme. Um pequeno problema tira o nosso sono. A paciência fica menor. A gente se irrita com quem não tem nada a ver com aquilo. E às vezes começa até a se afastar das pessoas. E aí pensa, por que eu estou assim? Porque se simplesmente você está há muito tempo se cuidando de você. O corpo e a mente, elas dão sinais. A irritação é um sinal. O cansaço constante é um sinal. A vontade de se isolar é um sinal. A mente, quando não desliga, é um sinal. A falta de paciência também pode mostrar que alguma coisa está passando dos limites. Então, não espere chegar mais começar a olhar para você. Não espere o seu corpo obrigar você a parar. Não espere explodir para perceber que está guardando coisas demais. Cuide antes. Se observe. E quando eu falo em cuidar de você, eu não estou falando de que você precisa fazer grandes coisas. Às vezes, o cuidar de você é muito simples. É tomar um café em silêncio. É sair para caminhar. É desligar o celular por alguns minutos. Conversar com alguém. Ou dormir mais cedo. Ou pedir ajuda. Ou até falar. Hoje eu preciso ficar um pouco quieto. Percebe quantas coisas dá para a gente se cuidar? São pequenas atitudes que mudam o nosso dia a dia. É deixar alguma coisa para amanhã sem se culpar. É aprender que nem tudo precisa ser resolvido hoje, nesse momento. É aprender a respeitar o seu limite. Porque todos nós temos limite. E muitas vezes nós respeitamos o limite do outro, do mundo, menos o nosso. E quando outra pessoa diz eu não consigo, a gente entende. Mas quando somos nós, pensamos, eu tenho que conseguir, porque você precisa conseguir tudo. Porque você não pode ter um dia difícil. Não pode estar cansado. Vocês têm que estar sempre disponível o tempo inteiro para o outro. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Que às vezes a gente vai aprendendo que o nosso valor está em ser útil. Que precisa sempre estar fazendo algo, sempre ajudando, sempre cuidando, sempre produzindo, né? Então, vai refletindo sobre isso. Quero que você vai pegando seu copo com água, sua garrafinha, enfim, para nós darmos a bênção. E quero te falar que você não precisa se abandonar para provar que ama. Você não precisa chegar ao esgotamento para mostrar que se importa. Cuide das pessoas que você ama, mas também se inclua nesse amor. E hoje eu quero te fazer uma proposta muito simples. Durante essa semana, escolha um momento para você. Não precisa ser 1 hora, pode ser 15 minutinhos, pode ser 10, mas que seja realmente seu, sem culpa, sem pensar que deveria estar fazendo alguma outra coisa. E neste momento, eu quero que você se pergunte, como eu estou? E depois você pode se perguntar, do que estou precisando? Pode ser um descanso, um silêncio, uma ajuda, colocar um limite, respirar. Escute a resposta. A gente escuta tanta gente durante a semana e que está na hora de aprender a escutar a gente mesmo. Então agora, antes de irmos para
a nossa bênção da água, eu quero que você respire profundamente mais uma vez, vai inspirando. Lembra que a respiração é tudo. Inspira o ar pelo nariz, solta pela boca. Vai fazendo isso. E coloque tua mão no coração, se puder. Isso. E diga para você, eu também mereço cuidado. Eu também preciso de mim. Eu me incluo na minha própria vida. E respire. E guarda isso para você. Você não precisa mudar tudo nesta semana. Comece pequeno, mas comece. Porque muitas vezes nós esperamos que alguém venha cuidar da gente. Perceber a nossa dor, o nosso cansaço. Mas o primeiro cuidado também precisa começar dentro de nós. Então agora vamos para a nossa bênção da água. Vai pegando o seu copo, sua garrafinha, e eu quero que você coloque uma intenção nesta água. A intenção é de se acolher mais nesta semana, de respeitar os seus limites, de ter mais amor e mais cuidado com você, e de lembrar todos os dias que você também importa. Então agora vamos para a bênção da água. Eu quero que nesse momento, se você puder, feche seus olhos e concentre. Tá? Coloque essa intenção nessa água. Amoroso e todo-poderoso Deus, Senhor, que é fonte de vida. Que teu poder ilimitado purifique e abençoe a água que está nesse recipiente, tomando-a repleta de energias curativas e positivas, transformando esta água em remédio para o meu corpo e minha alma, fazendo com que esta água nutra todo o meu ser, promovendo a minha saúde física, emocional e espiritual, garantindo a minha paz interior e o meu bem-estar. Assim é, e assim está feito. E eu quero agradecer de coração por você ter dividido esses minutinhos da sua manhã comigo. Obrigada pela sua presença, pela sua confiança e por escolher começar mais uma semana olhando um pouquinho mais para dentro. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você estiver vivendo nesse momento. E que durante essa semana você consiga continuar cuidando de quem ama, mas sem esquecer de uma pessoa muito importante, você. Eu espero você na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, para mais um bom dia com o equilíbrio da alma. E a frase que eu quero deixar para você levar durante toda essa semana é: não espere sobrar tempo para cuidar de você.